Olá, um bom domingo para você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estamos chegando aqui na PUC TV Goiás para tabelar com mais uma figura muito importante do futebol goiano e também do futebol brasileiro. Dispensa apresentações. A carreira dele é muito complexa, ele jogou em muitos times, ele fez muitos gols, fez sucesso por onde passou. E tudo isso hoje ele vai contar aqui no nosso programa. Hoje vamos tabelar com Rony, o Rony Gol. Quem é Rony? Boa tarde. Boa tarde, André Isaac. O Rony é uma pessoa muito simples, uma pessoa muito séria, muito honesta e que gosta de fazer tudo que ele começa, ele gosta de terminar com muita seriedade, muita responsabilidade acima de tudo. Eu tenho uma dúvida, porque em 1989 foi feita a divisão do estado de Goiás, né? Tocantins com Goiás. Você nasceu em Aurora do Norte, hoje é Aurora do Tocantins. Exatamente. Você nasceu em 77, é isso, né? Isso. Você é goiano ou tocantinense? Eu sou meio a meio, né? Eu sempre brinco assim, quando tive recebendo homenagem no Tocantins como cidadão tocantinense, fiquei muito honrado, porque eu me considero realmente tocantinense, porque houve a divisão dos estados. Eu nasci, na época era Goiás, vivo em Goiânia, né? Tenho o maior orgulho disso também, de morar em Goiânia, de me considerar uma parte como um goiano, né? Mas na verdade não dá para definir se sou goiano ou tocantinense. Quem é Nilton Sebastião? Nilton Sebastião é o meu tio. Meu tio, que eu chamo ele carinhosamente de praça, né? Porque o meu tio hoje vive em Gurupi, no Tocantins, uma pessoa que é irmão do meu pai. Sempre me apoiou muito, ele hoje está na reserva da Polícia Militar, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que vira e mexe a gente está em algumas pescarias e se divertindo bastante, até porque ele é uma pessoa alegre que gosta de brincar bastante. Qual é o nome do seu pai? Meu pai chama Milton Sebastião dos Santos. Milton Sebastião dos Santos. Quem é Milton Sebastião dos Santos? Esse é o Milton. Milton é um boa praça, uma pessoa sensacional, ele vive até hoje lá em Aurora, uma pessoa que não gosta de muita badalação. Meu pai, eu, graças ao futebol e a Deus, pude adquirir uma pequena fazenda lá, onde meu pai trabalha, onde ele passa a maior parte do tempo. Então, é uma pessoa muito especial, foi o maior incentivador de toda a minha carreira, né? Foi a pessoa que, em todos os momentos, me instigou a tentar novamente, quando eu não era aprovado em algumas peneiras que eu fiz aí por esse Brasil afora, e graças a Deus hoje tenho o maior orgulho do pai que eu tenho, porque foi a pessoa que ensinou, não o futebol, porque muitas coisas eu tive que aprender sozinho, mas a ser um ótimo pai de família, um cidadão do bem, um cidadão honesto, que eu acho que é o mais importante. E a sua mãe? A minha mãe chama Sirene, é professora, está quase se aposentando, graças a Deus. A minha mãe também é uma pessoa bem tranquila, bem serena, muito inteligente. Foi de onde eu aprendi e herdei o hábito da leitura, que eu gosto muito, né? Então também é uma pessoa que a gente espera que ela conviva conosco por muitos e muitos anos, porque não só eu, mas todos os filhos, a gente tem uma adoração muito grande por ela. Você é Rony Eliton, né? Rony Eliton. E tem mais Rony na sua família? Tem. Tem o Ronilson? Tem o Ronilson, que é mais velho do que eu, né? Aí tem o Roberto, que é o mais velho. Tem a Ronise, uma moça mais nova. E ainda tenho a Poliana, tenho a Marina, tenho o César e ainda tenho o Carlos Eduardo. Então, todos irmãos? Todos somos da mesma São família. quantos? Alguns são só por parte de pai, mas todos eu trato realmente como irmãos. Tem contato sempre? Sempre estamos. Os que moram mais longe, a gente fala por telefone, mas basicamente quem mora em Goiânia é eu, o Roberto, o Ronilson e a Poliana. Todos torcendo para o time que o Rony jogou? Na verdade eles não tinham time, né? Todo mundo é Vila Nova, mas quando eu joguei no Goiás, eles tiveram, meu irmão saía do jogo do Goiás, gritava o nome do Goiás, porque na verdade eles são Rony Futebol Clube. Você nadava muito em cachoeira lá em Aurora?
Eu dava um trabalho para minha mãe, né? Eu não era uma criança muito pacata, eu gostava de aprontar bastante e explorar aquele interiorzão lá do Tocantins, ia pescar, ia caçar, então lá tem belas cachoeiras, né? Então isso realmente é maravilhoso e eu só tenho belas lembranças da época que eu fui garoto em Aurora do Tocantins. E acima de tudo gostava de jogar bola. Eu tinha um campinho de terra batida na esquina da minha rua, era só sair de casa, 3 casas assim, eu já estava dentro do campo. Então, a minha mãe vira e mexe, lembra que tinha que ir lá me pegar pela orelha para poder levar para tomar banho, porque às vezes eu chegava da roça e comia alguma coisa rapidinho, já ia para o campo e jogava até escurecer. Então, futebol desde criança, desde que eu me entenda por gente, eu não consigo lembrar de alguns momentos na minha vida que eu falei que eu não estava com a bola na mão ou que eu não estava chutando uma bola em qualquer lugar. Como é que surgiu Goiânia na sua vida? Na verdade, a minha mãe, por ser professora, ela sempre achou que os estudos lá eram um pouquinho mais fracos do que Goiânia e ela ia mandando os mais velhos para fazer o 2º grau em Goiânia. E chegou a minha vez e eu também tomei o mesmo caminho, né, dos meus 2 irmãos que já estavam morando aqui com a minha falecida avó, e mudei para Goiânia para estudar. Prestei para entrar na época na antiga escola técnica, né, federal, que hoje é Instituto Federal, né, ali do lado do Mutirama. Passei e comecei a cursar o curso de saneamento. Quando foi que meu pai insistiu, eu fiz o teste no Vila Nova e não passei. E aí eu comecei a jogar no Monte Cristo, porque eu morava no Veracruz 2 e ficava cômodo para mim. E comecei a jogar no Monte Cristo, só que o Monte Cristo não tinha verba para entrar nas competições. E acabou me emprestando, essa foi a minha primeira transação do Monte Cristo para o clube da Celg. E eu fui para a Celg, né? E até o Monte Cristo tinha o Chico, que era o professor, um excepcional pessoa. E o Chico me mandou para trabalhar com o Tião, aqui na Celg. E aí foi onde eu disputei o Campeonato Goiano na época de infantil, né? Eu tinha 15 anos na época e fui muito bem, até contra o Vila, contra o Goiás. E o pessoal do Goiás e do Vila falou que talvez iam ficar comigo. Mas acabou o campeonato, ninguém falou nada e eu parei de jogar 1 ano e fui estudar. E aí um dia um amigo meu que tinha jogado no Vila, né, o Volney, e eu jogava pelada com ele no Clube do Comércio e com meu tio. E ele um dia falou, Rony, você quer fazer um teste no Vila Nova? Eu conheço o Paulinho. E eu falei, não sei. E eu comentei com meu pai e com meu irmão mais velho, aí os dois não me deixaram em paz. Nossa, você tem que ir, você tem que ir. E eu fui e fiz o teste. E o Paulinho foi e me aprovou. No primeiro treino ele me aprovou e no segundo ele já me colocou de titular. Então foi uma coisa muito rápida. Esse Volney foi importante na sua carreira, né? Foi importante. É uma pessoa até que eu perdi o contato, não tenho mais contato com ele. Gostaria até que se ele estivesse vendo que ele me procurasse, porque é uma pessoa que... A nossa produção achou o Volney. Vamos ver aqui. Foi assim que eu parei de jogar bola. Eu era representante de autopeças de carro, sabe? Aí eu tenho um amigo que tem autopeça, ele chama Camilo, Autolíder Autopeça. Aí eu fui jogar bola com ele lá no Banco do Comércio, na saída de Umas lá. E aí eu vi ele jogar. E eu achei ele um jogador muito bom, novo, né? Tinha uma faixa de 16 anos. Mas aí eu pensei, rapaz, eu vou levar ele para o Vila Nova. Aí conversei com um amigo meu, que é o Camilo, o dono da Autopeça, que é Vila Novense também, roxo, né? Aí ele falou, não, Volney, você leva ele para o Vila Nova. Eu falei, então tá bom, vou levar ele para o Vila Nova. Aí passou uns dias, fui na casa dele, aqui lá no Crimeia. Ele não conhecia esse lado leste aqui do setor universitário, né? Aí peguei ele, levei ele umas 2 vezes lá para ele fazer um teste, mas aí passou e ele seguiu o caminho dele, né? E foi indo tudo bem, foi no Vila Nova, depois foi para o São Paulo, né? Mostrando a habilidade daquele jogo sempre de objetivo para frente, né? Que ele gostava do futebol dele. E aí foi, e até hoje eu nunca vi ele mais, entendeu? Se sente orgulhoso de ter visto o sucesso dele? Não sinto, porque
Era um cara que tinha chegado de Tocantins, né, pessoa humilde, e estava precisando de alguém poder ajudar ele, né. Até ele tinha um irmão também, um irmão meio de campo, muito bom também, um canhoto. Eu gostei muito dele também. E tinha possibilidade também de ir para o Vila Nova. Mas eu achei o Vila Nova muito desinteressado, sabe? Aí teve uma brincadeira, ô Isaac, que esse Camilo, o dono do Autopeça, né? Falou assim, ó, Vanley, e o rapaz? Eu falei, Camilo, acho que eu vou levar ele para o Goiás. Porque o Vila Nova não está mostrando muito interesse, não. Aí o Camilo falou assim, ó, Vanley, se você levar ele para o Goiás, nunca mais eu compro uma peça de você, porque para o Goiás você nunca leva, meu amigo. Aí ele estava brincando com ele, essa brincadeira, né? Aí não, mas aí ele seguiu o caminho dele, né? E destruiu bem, né, o futebol dele. E deu isso que o Rony é, né? Uma pessoa boa, pessoa humilde. Eu acho que ele conseguiu os objetivos dele. Ele é uma pessoa muito boa, uma pessoa que conseguiu os objetivos dele. Eu só fiquei chateado um pouco porque ele não reconheceu, né, aquele esforço que eu fiz com ele. Mas eu fiz sem interesse, sabe? Sem querer algo para ele. E geralmente os meus amigos até hoje pegam no meu pé, né? Se eu fosse um empresário dele, talvez hoje estaria melhor no futebol, né, Vone? Eu falei, não, mas eu não vejo esse lado, não. Eu vejo que eu consegui dar uma força para ele, né? E ele conseguiu os objetivos dele, então eu fico muito feliz. E eu acho que ele foi muito vitorioso onde que ele passou, é uma grande pessoa, ele tem uma família muito boa, né? Os irmãos dele, então eu fico feliz de saber que eu participei da vida do Rony. Tá aí, Rony, perdeu o contato, né? Infelizmente, como a minha vida no futebol ela sempre foi muito corrida, eu nunca tive tempo de voltar em Goiânia. Quando eu voltava, eu ia para casa do meu pai, então... mas o Volney é o que ele falou, todo mundo, não existe pessoas no mundo que não precisam ser ajudadas. Eu acho que todo mundo tem que ter humildade de um dia pedir ajuda. E ele, graças a Deus, me ajudou e muito, porque eu não sei se eu iria tentar novamente fazer um teste sozinho, mas como ele disse que conhecia o Paulinho, e aí ele foi, realmente me apresentou para o Paulinho, e eu nem pude treinar no dia, porque choveu muito e a gente ia treinar no Oba, e o Vila naquela época não tinha estrutura nenhuma. E aí depois eu fiz o teste na Conab, peguei uma bicicleta que eu tinha no Crimeia, desci, fiz o teste e passei. Então, Volney, você pode ter certeza que você sempre foi lembrado, né, na minha família, não só comigo, como a minha esposa, com meus irmãos. Então, eu só tenho a te agradecer e você pode ter certeza que todos os dias eu sempre pedi a Deus para te abençoar e abençoar a sua família também. Depois eu te passar o contato dele. Com o maior prazer, vai ser o maior prazer de pagar um grande churrasco. Não. Vai ser com grande prazer que eu vou pagar um grande churrasco para ele. Tá certo. Daqui a pouco, Rony, você vai responder a pergunta na marca do pênalti, ainda hoje no programa. Você não sabe a pergunta não, mas quem está em casa já está sabendo qual é. Você já começou a atuar como empresário? É verdade que você já está cuidando da carreira de alguns jogadores? Entre eles está o Rondinelli? Daqui a pouco, Rony na marca do pênalti. Alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço, qualidade e montagem grátis, e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório, é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida.
Nosso programa tem o apoio dos produtos 3A. Se você precisa de produtos de limpeza para a sua casa, para o seu carro, se você precisa de tintas, de massa corrida, procure a 3A. A 3A tem uma super loja na Avenida Perimetral Norte ou entre em contato pelo telefone. Se é 3A, você pode confiar. Rony, nós vamos contar agora um pouquinho de você em cada clube da sua carreira. Foram 16, Será que né? vai dar tempo? É isso aí. Vamos tentar contar um pouquinho. E tudo isso recheado com algumas imagens que nós conseguimos. Eu acho que eu encontrei algumas imagens do YouTube, acredito que seja do seu arquivo pessoal, né? Nós colocamos um arquivo depois que eu parei de jogar, né? Isso. Com um amigo meu, Rafael, e ficou muito bacana, eu gostei. A gente tinha alguma coisa também, juntou também com o que nós escolhemos lá, e é bom para o torcedor ir relembrando. Primeiro, com as imagens do gol, me fale sobre o seu início no Vila Nova. O Vila Nova, para mim, foi um início avassalador. Eu acho que as coisas aconteceram muito rápido, né? E eu, particularmente, não esperava que eu fosse fazer tanto sucesso, tantos gols e tantos amigos, né? Todos esses jogadores que jogaram comigo nessa época, esse é um gol que eu fiz contra o Goiatuba, lá em Goiatuba. Esse foi o primeiro gol meu profissional. Você tinha cabelo, né, Rony? Cara, com o passar do tempo a gente perde, né? Então, o Vila, aí o Luciano fazendo um passe, então são o Tinho, o Luciano, o Rubinho, o próprio Cacazinho, o Gilvan, o Christian, então são pessoas que eu ainda tenho uma convivência, que eu ainda falo e tenho um carinho especial. E nisso o Vila Nova é impressionante, como é gostoso vestir essa camisa. Naquela época o torcedor ia muito no estádio, né? Ia muita gente. Essa é a primeira vez que eu fiz 3 gols no profissional contra o Jataiense. Foi lá em Jataí, aí o Cacazinho, ali o Gilvan, o Luciano. Aí cruzou o Luciano. O Luciano. O Luciano foi artilheiro. Vocês fizeram uma dupla de ataque fantástica, né? Em 95. Em 95 ele fez 25 gols, né? Claro, né, Luciano? Com 5 pênaltis que eu cavei para você, mais 10 assistências. E eu fiz 15 gols, né? Então, nós fizemos 35 gols no campeonato. Um campeonato que ninguém achava ali, o Fabinho, o André Goiano. Então, quase todo da casa esse time, né? Esse aí era o Rubinho, que jogava muito, era um jogador muito inteligente. E eu não sei como é que eles deixavam eu bater pênalti nessa época, né? Porque eu tinha 17 para 18 anos e o Luciano andou errando os pênaltis e o Paulinho acabou me botando para bater. Quem tocou ali foi o Edmilson, foi o único jogador de fora, atacante que foi contratado, foi o Edmilson. Ele era baiano e veio de um time, se eu não me engano, de Feira de Santana, de algum lugar. E nos ajudou também, porque no jogo da nossa classificação, lá em Rio Verde, eu estava suspenso e ele jogou no meu lugar e fez o gol da vitória. Então foi um jogador também importante. E você estava falando aí a questão da idade, com você foi precoce, né? Que eu fiquei sabendo que você chegou com idade juvenil, já foi para o júnior, e com idade de júnior já estava no profissional. Na verdade, eu com idade do juvenil, eu já estava no profissional. Do juvenil. Porque quando eu cheguei, eu tinha 17 anos e aí eu joguei um campeonato de juvenil, o Paulinho me levou para a Taça BH de Júniors. Lá eu me destaquei, quando eu voltei eu fui profissional. Eu fiquei no banco em 94, quando o Vila perdeu para o Goiás. Naquele jogo que o Baltazar fez um gol e o Dil fez outro, acho que foi 2-0 para eles. Até me contaram que no Vila Nova você estava tão bem assim, tão novo, o pessoal deu uma desconfiada na sua idade, foi lá em Aurora checar. Isso é coisa do Givanildo, isso é de certeza que ele. As pessoas começaram a falar que eu era muito novo, que eu era muito experiente, né? E eu era gato. E não que eu sou bonito, porque eu não sou, né? Mas aí o Givanildo foi de ônibus lá em Aurora, foi no cartório, comprovou realmente, sem falar nada para ninguém, e viu que realmente a minha idade era essa, o ano de 1977. Depois do Vila Nova, você foi para São Paulo? Eu fui para São Paulo e, assim, não me arrependo de ter voltado e também não tenho mágoa nenhuma do São Paulo. Eu acho que eu era muito imaturo. Um jovem de 18 anos, acostumado na roça, colhendo arroz,
e fazendo tijolo em olaria. De repente eu me vi no Morumbi, me vi num CT que parecia coisa de cinema, que eu nunca tinha visto na minha vida. E isso fez com que eu, naturalmente, não desenvolvesse tudo aquilo, todo o meu potencial. Apesar que eu treinava muito, muito bem, mas não conseguia jogar. E aí as coisas foram acontecendo. Eu na época, fiquei noivo da Andréia, né, minha esposa, e comecei a ficar com saudades, né, e dos meus irmãos também, dos meus pais. E eu me sentia sozinho. Quando São Paulo jogava no sábado, por exemplo, eu ficava o domingo no CT sozinho. As tias da cozinha eram maravilhosas, deixavam comida para mim e tudo, mas eu ficava meio que perdido, né? E aí apareceu a oportunidade de voltar, eu não pensei duas vezes, eu achei que era bom para mim, o contrato já estava vencendo mesmo, né? E aí foi quando eu voltei. E por ironia do destino, quando eu voltei, passou 2 meses, eu fui convocado para a seleção sub-20. Antes de ir para o Fluminense, você citou aí, você trabalhou em olaria? Trabalhei, eu fiz muito tijolo na minha vida. É? Muito, mas... Você é bom de fazer tijolo? Eu era, não sei se ainda consigo. Mas que mais? Eu trabalhei em lavoura de arroz, de feijão, de milho, né? Eu trabalhei muito Você com já quebrou milho? Meu avô, já, bastante. Dá trabalho, não dá? Dá demais. Eu era garoto, impressionante, eu com 10 anos. Hoje tudo não pode, porque criança não pode trabalhar, não pode fazer mais nada, né? Mas na época, eu acho que isso para mim foi aprendizado. Eu trabalhava com meu avô, meu pai, na época ele era político, né? Então ele me botava para trabalhar com meu avô. Eu fui mordomia, né? Eu fui guarda-mirim, policial mirim lá na cidade também. Então eu já teve quantas profissões? Algumas, né? Eu gostaria que você falasse agora sobre o Fluminense. O que significou o Fluminense na sua carreira? Foram 3 passagens, né? E até temos as imagens aí. Na verdade, o Fluminense, profissionalmente falando, foi o clube mais importante na minha carreira, que foi o clube que me projetou no cenário nacional e internacional, e o clube que eu conquistei muitas coisas, né? Pude ajudar a minha família, né? Com o que eu conquistei nesse clube. Esse gol, inclusive, é um gol que meu pai sempre lembra, que ele é santista, e na época foi o primeiro jogo meu que passou na Globo em horário nobre, né? E aí eu fiz esse golaço em cima do Zete, meu pai nunca se esqueceu desse gol. Ele estava assistindo lá em Aurora? Estava lá em Aurora assistindo o jogo. A família toda? Todo mundo. Os primos, amigos? Aí, naquela época era uma febre de futebol, todo mundo vendo, e eu fiz esse gol. Então isso foi um gol importante demais. E aí o Fluminense, na verdade eu estreiei no Fluminense numa coincidência do destino, porque quando eu fui contratado pelo Júlio César Leal, o Renato Gaúcho estava machucado, né? E acabou que eu tive que estrear, porque os outros 2 jogadores que estavam para jogar no lugar do Renato também se machucaram. E acabou que de última hora ele me botou para jogar, por ironia do destino, contra o São Paulo no Morumbi, num torneio Rio-São Paulo. E eu acabei fazendo o primeiro gol, um jogo que nós empatamos 2-2. E a partir daí eu caí nas graças da torcida. Isso aí na época que o Fluminense jogava ainda em Laranjeiras, era lotado, era gostoso de jogar. E passei momentos difíceis, 2 rebaixamentos seguidos, o Fluminense totalmente sem estrutura, tinha época que eu fiquei 5 meses sem receber, tinha proposta e eles não liberavam, na época era mais difícil de você sair de um clube, né? Então eu tive muitas dificuldades, mas as alegrias que eu tive com a camisa do Fluminense, morando no Rio de Janeiro, sem sombra de dúvidas, elas são 10 vezes maiores do que as tristezas que eu tive. E ter jogado na Rússia foi muito diferente, né? Aí na Rússia eu confesso que fiquei com medo, né? Só que na época eu tinha feito uma reserva boa na época que eu fui para a seleção, e eu tinha guardado um bom dinheiro, só que o Fluminense começou a atrasar o salário de novo no ano de 2002. E aí acabou que eu recebi essa proposta, foi até o Paulo Angione que me apresentou o pessoal russo, né? E eu recebi a proposta e eles me deram um bom dinheiro na mão e eu não podia recusar, porque eu estava ficando descapitalizado e eu estava preocupado, né? Então eu aceitei ir para a Rússia.
E aí quando eu cheguei lá, no início eu tentei jogar de uma maneira como no Brasil, mas graças a Deus assim, eu sempre fui muito inteligente para saber que aquele estilo não ia funcionar. Então, Você se adaptou? E um dia eu chamei o treinador já na quinta, sexta rodada e falei para ele, do jeito que você está querendo, eu não vou conseguir jogar. Até hoje é o mesmo treinador, é meu amigo, às vezes a gente se fala, quando ele quer um jogador brasileiro, às vezes me liga. E aí eu falei para ele, olha, vamos fazer o seguinte, põe aquele outro jogador russo lá, que era um brucutu, põe ele de primeiro atacante, deixa eu de segundo por trás. E ele fez isso. A partir do momento que ele fez isso, eu fui vice-artilheiro do campeonato, porque eu pegava sempre a sobra com a bola dominada, e ia para cima dos russos e eles não aguentavam. E eles têm um problema, que no verão eles não conseguem jogar, porque é muito quente. E aí é onde os brasileiros deita e rola. Deita e rola, e graças a Deus, o primeiro ano eu fiz 15 gols, né, fui vice-artilheiro. O time era o primeiro ano que o Rubinho estava jogando na Premier League, e a gente já conseguiu classificar para a Copa da UEFA, que nós chegamos em terceiro lugar, e aí fomos disputar a UEFA no outro ano. Então para eles foi importante. Copa da UEFA? Na Copa da UEFA nós ganhamos fora de casa do Áustria-Viena, né? Não me lembro se era o Áustria ou se era o Rapid Viena, um desses dois times lá de Viena. Ganhamos lá de 2-0. Voltamos, jogamos um jogo e eu senti um desconforto na posterior. E o treinador falou, não, eu vou te poupar porque nós temos um jogo, um clássico aí e tal. Beleza, conseguiram perder o jogo de 3-0 em casa. Foi rápido, a minha passagem foi um jogo na UEFA. Pouco você vai falar mais dos outros clubes que você atuou, como Goiás, Atlético Mineiro, Flamengo, Cruzeiro, futebol japonês, tem muita coisa pra gente falar. E ainda hoje você vai responder, Rony, a pergunta na marca do pênalti. Só quem está em casa está sabendo. Você já começou a atuar como empresário? É verdade que você já está cuidando da carreira de alguns jogadores? Entre eles está o Rondinelli? Daqui a pouco, Rony na marca do pênalti. De alegria, produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada, venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço, qualidade e montagem grátis, e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta, tabelando com o ex-atacante Rony. Daqui a pouco ele vai dizer porque virou ex, né? Ele desistiu da carreira esse ano. Daqui a pouco ele vai explicar isso. Mas ele está contando um pouquinho da carreira, dessa carreira vitoriosa, que também teve o Goiás no currículo, Rony. E foi uma época assim que eu fui muito feliz, né? Todo mundo achava que por eu ter nascido no Vila Nova eu não ia ter sucesso no Goiás, e foi muito pelo contrário. A única vez que o Goiás participou da Libertadores eu estava presente, né? Apesar de ter tido uma lesão, né, em 2006, quando a gente foi campeão, e eu joguei pouco no Campeonato Goiano, porque eu fraturei o 5º metatarso do pé direito, e aí só depois de 2 meses que eu voltei. E voltei justamente na final contra o Atlético, que na minha opinião até o Atlético jogou bem melhor. Só que nós fomos eficientes. Um lançamento, alguém me deu uma bola e o Hélito deixou de letra e o Nonato fez o gol. O Nonato, que hoje está no Rio Verde, fez o gol do título goiano daquele ano. E aí eu voltei na segunda fase da Libertadores, onde nós fomos eliminados pelo Estudiantes. Um jogo fantástico aqui dentro de casa, a torcida do Goiás realmente inflamada,
nós dominamos o jogo, finalizamos mais de 25 chutes dentro do gol, fizemos os 3 gols que a gente precisava, mas porque tomamos um gol, né, um gol fora, nós acabamos ficando fora do campeonato. Mas isso aí foi no Brasileiro, que a gente chegou em terceiro, gol aí contra o Vasco, aqui no Serra Dourada. Esse foi o Brasileiro de 2005? 2005, Brasileiro. Você participou da melhor campanha da história do Goiás em campeonatos brasileiros. A melhor campanha. E fiquei fora, se eu não me engano, de 3 jogos. Não teve a oportunidade de jogar clássico? Não. Clássico contra o Vila não teve. Não. Goiás e Vila só do lado do Vila Nova. Só do lado do Vila Nova. Quando era para jogar, estava contundido. Eu estava contundido. Estava contundido. E aí no ano seguinte disputou Libertadores e parte do Brasileiro, né? Aí eu comecei o Brasileirão, aí o Geninho saiu, né? Que era um técnico que realmente tinha o carinho de todos os atletas. E o Raimundo, na época, contratou o Antônio Lopes. E o Lopes tinha uma maneira diferente de trabalhar. E eu tinha ainda mais 3 anos de contrato com o Goiás, mas eu não estava na mesma sintonia do treinador. E para não ficar lá e alguém chegar a cogitar que eu estava querendo sabotar ou atrapalhar o trabalho dele, eu fui no Raimundo e pedi para rescindir o contrato. E fiquei sem time na época. Aí passou 2 semanas, eu só podia... Tanto que eu não podia nem jogar, porque eu já tinha jogado mais de 6 partidas, né? Então, aí apareceu o Atlético Mineiro. O Levi Coupe me ligou e me chamou para disputar a 2ª divisão, onde muita gente me chamou de maluco, porque o Atlético estava em 14º lugar e estava uma panela de pressão danada. Mas eu, como sempre, gostei de um bom desafio, acabei aceitando. O Atlético Mineiro foi sensacional, né? E acabei, depois que eu cheguei, a gente fez uma sequência de vitórias extraordinárias, o Mineirão sempre com 40, 50 mil, e fomos campeões. Tá aí alguns gols aí, com você vestindo a camisa do Atlético Mineiro. Inclusive, o único gol que eu fiz contra o Vila Nova, eu estava no Atlético Mineiro. Aqui no Serra Dourada, o jogo foi 1-1. E aí eu acabei... Você não comemorou? Não comemorei em respeito à Eu me lembro de você fazendo gol pelo Fluminense contra o Vila. Não teve? Não. Foi só pelo Atlético? Só foi um gol em cima. Só foi um gol. Não comemorou? Nosso time era muito bom, esse time também. Tinha eu, o Marcinho, o Danilinho, o Éder Luiz. Era um time muito rápido, né? Tá aí, Rony Gol no Galo. E aí um gol contra o Ceará. Na verdade, eu fiquei as primeiras 5 partidas sem fazer gol. E fui jogar contra o Remo lá, fui expulso. Aí voltei contra o Coritiba, fiz o primeiro gol. E depois fiquei 6 partidas seguidas fazendo gol todo jogo. Você também jogou no Flamengo? Do Atlético, eu fui pro Flamengo. Na verdade, eu estava jogando o campeonato pelo Atlético e eu tinha um carinho muito grande com a torcida do Atlético e a torcida comigo. Só que no final do ano, não sei porque o Atlético soltou uma nota que eu tinha pedido muito para fazer a renovação. E, na verdade, eu não tinha feito nem proposta de renovação. E eu achei estranho. E, nesse meio termo, o Ney Franco já estava me ligando há muito tempo, me chamando para ir para o Flamengo. E eu esperando, eu falei, Ney, espera eu resolver minha situação com o Atlético. E eu vi que o Atlético parece que não se interessou tanto com a minha permanência. E eu acabei acertando com o Flamengo para disputar a Libertadores daquele ano. E no Cruzeiro, como é que foi? Cruzeiro, para mim, Cruzeiro, Santos e São Paulo foram os clubes mais organizados que eu trabalhei, né? Apesar que no São Paulo eu não tive muitas oportunidades, mas o Cruzeiro é um clube muito organizado, é um clube modelo realmente. E o outro clube que eu cheguei estava mal, era o último colocado no Brasileiro nas 3 primeiras rodadas. E, ali eu tabelando com Araújo, viu? Tabelo contigo, com Araújo, só grandes jogadores, né? Aí eu fui, o treinador era o Dorival Júnior, que por sinal, graças a Deus, é meu amigo até hoje, um excelente treinador. E de último lugar, nós chegamos em 4º no Brasileiro, né? Conseguimos a vaga para a Libertadores do outro ano, que o Cruzeiro chegou na final.
apesar que aí eu já não estava mais, mas foram 6 meses assim de muita alegria. O nosso time tinha eu, o Alexandro, o Fábio, o goleiro, que é um excepcional goleiro, o Alexandro, que está no Vasco, o Guilherme, que está no Atlético Mineiro. Era um baita, o Mike Suel, que está no Botafogo, o Wagner, que está no Cruzeiro, era um baita time. E como é que foi a sua passagem pelo futebol japonês? Já é uma cultura totalmente diferente, né? Você já pegou uma situação totalmente diferente, de Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, da Rússia, agora Japão. No Japão, eu fiquei 1 ano no Japão. Foi o tempo maior que eu fiquei sem voltar no Brasil. Quase completei 1 ano, por mais 10 dias eu teria completado 1 ano certinho. Eu fui contratado pelo Yokohama Marinos, que é um baita clube no Japão, um clube de muita tradição, juntamente com o Urawa e com o Kawasaki e o Verde. Você tem a torcida boa, e o Kashima. Eles é dono do estádio da final da Copa de 98, né? Em Yokohama, que o Ronaldo fez os 2 gols contra a Alemanha. E aí eu fui contratado, fiz os gols. E estava muito feliz em Yokohama. Eu, a Andréia, a Victória, a Maria Eduarda, a gente não tinha problema nenhum em viver lá, né? Eu gosto de comida japonesa, a Andréia ama, a Maria Eduarda, que é a mais nova, gosta, a Victória é a única que não gosta muito, mas a gente não tinha problema com a alimentação, nem com... colocamos elas numa escola internacional, então elas também se adaptam muito fácil às dificuldades, né? E aí esses primeiros 6 meses estava tudo ok. Só que o nosso time não estava muito bem. E o outro clube, o Gamba Osaka, veio e me comprou do Marinos para disputar a Copa da Ásia, que eles estavam bem no campeonato e bem na Copa da Ásia. E eles queriam ganhar a Copa da Ásia para ir para o Mundial no final do ano. Aí eles me contrataram e eu mudei de cidade. E fui morar em Osaka também, que é uma cidade bem tranquila, uma das maiores lá no Japão, uma cidade que tem churrascaria, tem tudo, tem mercado brasileiro, então você não se preocupa muito com as coisas. E onde eu também fui muito feliz, porque nós conquistamos a Copa da Ásia, depois conquistamos a Copa do Imperador, que é a Copa que todo brasileiro quer perder, porque a final é dia 1º do ano subsequente, então todo mundo fica querendo perder para vir embora logo, né? E nós tivemos que ficar até o final e fomos campeões e depois ainda disputamos. Eu não joguei o Mundial porque eu estava com um problema no pubis, né? E não conseguia jogar, mas o treinador também não deixou que eu viesse embora. Ele falou, não, você não vai embora, você ficou com o grupo. Você vai ficar aqui no banco, aqui sentado, não precisa fazer nada, mas o grupo gosta muito de você. Tem um outro jogador que é o Lucas, né, que era um atacante que era do Atlético Paranaense, e você vai ficar fazendo companhia para ele. E eu fiquei tranquilo e foi muito legal para a minha carreira também. Você realizou o sonho do seu pai ao jogar no Santos? Quando eu ainda estava no Japão, eu recebi uma proposta para ir para o Vasco, né, que o Dorival queria que eu fosse para o Vasco, só que o Vasco estava na 2ª divisão. E o pessoal do Cruzeiro também se manifestou para que eu voltasse, mas aí apareceu o Santos. Aí que eu não pensei 2 vezes. Primeiro porque era a proposta mais alta, financeiramente falando, das 3 que eu recebi. E depois que era o time de coração do meu pai, do meu tio, do meu finado avô, então não tive dúvida nenhuma aí para o Santos. E foi 2009, né, quando eu cheguei no Santos. Só que nós, infelizmente, perdemos o Paulista, porque o Ronaldo, naquele ano, estava super inspirado, fez aqueles 2 gols lá na Vila que acabou com qualquer chance nossa na final. Mas foi um campeonato paulista legal pra caramba. Nós temos até a imagem, uma lance que marcou e que as pessoas lembram, que você deu o passe pro primeiro gol do Neymar. Esse aí, eu cruzei a bola pro Neymar e ele fez o gol de cabeça. Tava o Neymar aí novinho até hoje, né? Até hoje ele tá novo. E o Paulo Henrique Lima, né, que era chamado Paulo Henrique depois Ganso, que o Paulo pediu para ser chamado de Ganso, mas no início ele era Paulo Henrique Lima. Você já imaginava que esse rapaz fosse se tornar o que ele se tornou? Eu não tinha dúvida nenhuma, porque eu via o garoto treinar, via o que ele fazia nos treinos e eu sabia que
todo atleta ele evolui. A partir do momento que ele vai amadurecendo, que ele vai crescendo, que ele vai adquirindo mais confiança, a tendência é ele jogar melhor. E como eu vi o Neymar nascendo e o Ganso ali, eu não tinha dúvida nenhuma que os dois iam estourar. Eles ainda têm mais para crescer? Eu acredito que muito ainda. Eu acho que o Neymar, a cada dia que passa, ele está ficando um jogador completo. Ele sabe, não está se jogando mais, ele está sabendo sair dos zagueiros, ele está ficando malandro, igual o Pelé era. Então, eu acho que o Neymar tem tudo para ser um dos maiores jogadores do Brasil. No próximo bloco, Rony vai responder a pergunta na marca do pênalti. Você já começou a atuar como empresário? É verdade que você já está cuidando da carreira de alguns jogadores? Entre eles está o Rondinelli? Daqui a pouco, Rony na marca do pênalti. Alegria, produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada, venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte, 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem o móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço, qualidade e montagem grátis, e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta, tabelando com o Rony Gol. Eu queria que você falasse dessa sua última passagem pelo Vila Nova, né? Ela teve um ponto alto, né? E depois um momento difícil que foi no ano passado. O Vila Nova, na minha volta, já não era para ter acontecido em 2010. Na verdade, eu tinha outras propostas e aí o coração bateu mais forte e eu acabei voltando para o Vila Nova. Onde eu fui muito feliz em 2010, porque nós tínhamos um time que as coisas não aconteciam e de repente nós conseguimos livrar o clube do rebaixamento com muita amizade, muita união mesmo e muita ajuda, porque os problemas eram muitos. Eu tive que ser jogador, diretor, psicólogo, amigo, pai, mãe, então eu tive muita coisa para fazer. E aí em 2011 eu tive a oportunidade de sair novamente com uma proposta melhor, né, para um outro clube, e eu acabei resolvendo permanecer pelo projeto que o Cizenano tinha levado para subir o clube. Eu acreditei no projeto. Infelizmente nada deu certo, as coisas foram acontecendo de uma maneira que eu não tinha muita entrada para opinar, como eu tive em 2010. Então, algumas vezes a diretoria tomou algumas medidas erradas, o time infelizmente também não correspondeu, principalmente no Brasileiro, porque eu acho que no Goiano você perder para o Goiás num jogo como foi na semifinal, até é aceitável, né? Apesar que a gente jogou bem melhor. Mas no Brasileiro os resultados não foram aparecendo e todo mundo sabe que o Vila Nova sem resultado vira uma bomba relógio. Então, o problema começou do lado financeiro? Ou não? Fica difícil de detectar aonde começou o problema no Vila Nova. Eu acho que o Vila planejou errado, o Vila achou que tinha feito um planejamento, mas na verdade não tinha, porque a partir do momento que não apareceu as primeiras vitórias, já trocou a comissão, já trocou jogadores, já começou a mexer muito. Então eu acho que esse foi o maior pecado, quando começou a mudar muito e aí as coisas foram se acumulando, os erros, e foi virando uma bola de neve.
e chegou um momento que eu sabia que não dava para fazer o que a gente tinha feito em 2000. Tinha problema de relacionamento com a Nilville? Não, eu acho que nós jogadores não. Eu acho que assim, que ficou um mal-estar numa entrevista que o Cizenano deu, acho que num jogo contra o Barueri. Você acha que aquilo influenciou de alguma forma? Eu acho que sempre influencia. Porque, na verdade, a maioria dos jogadores eram experientes, não eram jogadores garotos. Então, você fazer uma declaração como o Cizenano fez, é claro que influenciou. Depois ele foi lá e pediu desculpas e tudo. O grupo aceitou as desculpas, né? Mas futebol, a palavra desculpa no futebol não vale muita coisa, porque o futebol é na hora, é o presente. A partir do momento que aconteceu o ato, não tem como voltar, porque aí já tinha afetado o grupo, né? A volta do Hélio dos Anjos. Eu não sei se afetou ou não. Eu acho que o Hélio, na primeira vez que ele chegou e montou o grupo e a gente foi para o Hotel Fazenda e fizemos o trabalho certinho e o time estava muito bem no Goiano, eu sentia que o professor Hélio estava realmente focado e estava feliz em estar no Vila. Na segunda vez, eu já não sentia a mesma coisa, porque o professor é uma pessoa que gosta de vencer. Eu admiro o Hélio pela maneira como ele exige do seu grupo, como ele quer tirar tudo de melhor. Só que em algumas entrevistas ele começou a reclamar bastante da estrutura do Vila. E eu particularmente sou torcedor do Vila, eu sei os problemas que o Vila tem, mas eu não gosto de expor os problemas. Então eu acho que se o Hélio tivesse de repente segurado um pouquinho mais essas declarações, e eu acho que futebol você não pode ficar expondo muito o seu clube, porque isso enfraquece bastante e fortalece os adversários. Então, eu acho que o erro dele foi esse. Chegou o momento também que saiu o Daniel, sumiu o Omar, Cizenano também não estava no dia a dia, aí a gente não sabia quem mandava no Vila Nova. Vocês sentiam isso no grupo? Eu era muito cobrado por alguns jogadores sobre isso, né? Por que a diretoria não estava presente, por que não tinha diretor no dia a dia do clube, nos treinamentos. Vários jogadores mais jovens tinham algum problema, eles vinham pedir ajuda para mim, então quer dizer, era muito difícil, porque eu acho que o clube você tem que estar em conjunto todo mundo, né? Você está um elo forte, você constitui um grupo forte. E a partir do momento que a pressão foi aumentando, o Daniel, o Fabrini, o próprio Cizenano, eu acho que eles, às vezes até com um pouco de razão, porque o torcedor ele não tem muito discernimento para cobrar. Às vezes eles extrapolam, né? Aconteceu comigo, né? Então, eu acho que aí eles se afastaram um pouquinho e o grupo ficou meio perdido. E os salários começaram a atrasar, então esse tipo de coisa eu acho que prejudicou demais o ambiente no Vila Nova. O Vila Nova ainda te deve? O Vila Nova me deve. O Vila Nova, eu tenho 6 meses para receber, né? São 3 meses de 2011 e 3 meses de 2010. Como é que vai ficar isso aí? Não sei, a questão é que não me parece de grande interesse do clube de me chamar e tentar acertar, entendeu? Eu falei com o Eduardo 2 vezes sobre isso, mas Você pode entrar na justiça? Não, eu não quero, né? Não é a saída que eu quero. Eu acho que o Vila poderia, né, achar uma saída melhor, um parcelamento que seja a longo prazo, a perder. O Vasco fez com o Romário lá, né? Algo assim, para que eu não tenha que tomar alguma atitude, até porque, quer queira, quer não, é um dinheiro que ele não é de premiação, não é é de salário mesmo, de funcionário do clube. E em todos estava em contrato, né? Ele estava em contrato, todos os clubes que eu trabalhei, eu recebi o meu salário. Às vezes, mas isso aqui é uma premiação, eu nunca... Não tem problema, mas o salário, eu acho que isso faz parte daquilo que foi combinado. E se você combina uma coisa, se você assina, eu acho que tem que assumir.
E se não foi essa diretoria, se foi outra, mas o importante é quem é que está na direção hoje. Não adianta você querer. Você não casa com a mulher que tem filhos e leva só a mulher. Você tem que levar os filhos também. Você tem que... tem os prós e contras. Então, eu acho que a diretoria poderia, né, tentar resolver essa minha situação. Rony, quem é a Andréia? A Andréia é a minha esposa, a mulher que eu amo e que está do meu lado há mais de 15 anos, né, e que a gente, nessa batalha aí de viaja para cá, muda de cidade, muda de país, ela sempre me apoiando, sempre me ajudando. E o que eu já disse isso para ela uma vez, a importância da Andréia na minha vida é tanta porque eu tenho duas pedras preciosas na minha vida, que é a Victória e a Maria Eduarda. E eu não pude participar ativamente da educação das minhas filhas. Se eu falar que eu pude, eu vou estar mentindo, porque... Agora que você vai ter um tempinho. Agora que eu vou ter um tempo de poder ajudá-la. E ela foi a responsável por cuidar das minhas filhas, por educá-las, por corrigi-las. Então, eu acho que isso não tem preço e eu não vou poder nunca pagar a Andréia por isso que ela fez por mim. Como é que é a Vitória? A Victória é uma garota muito inteligente e ela tem uma personalidade fortíssima, vai completar agora 12 anos e ela às vezes é uma garota um pouco mais difícil, né? Já a Maria Eduarda não, a Maria Eduarda é uma garota mais tranquila, às vezes ela tem umas birrinhas de ciúmezinho, mas ela é um pouco mais tranquila do que a Vic para a gente lidar. O nosso programa tem o apoio do Shopping do Escritório. Se você precisa de móveis para o seu escritório, procure o Shopping do Escritório, nosso amigo Marco Antônio. O Shopping do Escritório fabrica, por isso vende mais barato e tem uma facilidade. Já que fabrica, entrega mais rápido e o preço também é mais acessível, o melhor preço da cidade. O Shopping do Escritório te dá de presente uma cadeira giratória. E aí você escolhe a cor. Tem verde, tem preta, tem azul e tem vermelha, Rony. Eu acho que eu quero a vermelha. Isso aí. Estou numa dúvida. Vamos agora à pergunta na marca do pênalti. Você já começou a atuar como empresário? É verdade que você já está cuidando da carreira de alguns jogadores? Entre esses jogadores, está o Rondinelli? É verdade que eu já estou trabalhando como empresário. Eu acho que é uma função que eu consigo fazer bem, porque são muitos anos de carreira, né? E eu estou trabalhando com alguns jogadores, sim, mas até agora o Rondinelli, eu estou trabalhando o nome dele, mas eu não sou empresário do Rondinelli. Como é trabalhar o nome e não ser um empresário? Trabalhar o nome é pedir autorização para o jogador, que não tem empresário, né? No caso do Rondinelli, eu pedi autorização dele de trabalhar o nome dele em um clube. E ele me autorizou e eu mandei o material dele para esse clube. Se o clube vai querer negociar e conversar para adquirir o jogador, isso aí já é outra conversa. Seria cuidar da carreira? Na verdade eu estou apresentando o Rondinelli porque você sabe que ele está jogando em Goiás, não é um campeonato que todo mundo assiste. E o que eu faço é apresentar o jogador para alguns treinadores e aí daí se o treinador gosta, ele vai falar, Rony, eu quero jogador, vamos negociar. E aí que a gente vai sentar com o jogador, com o clube, para definir bases salariais, o valor do passe, esse tipo de coisa. Qual clube que é? Não pode falar. Não. Mas como é que foi a aceitação nesse clube? A princípio, boa. A princípio, eles gostaram, acham que o jogador tem potencial. E... Vai dar negócio? Não sei. Tomara que sim, pro bem do Rony, como empresário. Né? Mas eu não sei, é difícil. O futebol, as coisas acontecem muito rápido. Né? Pode ser que dê negócio, pode ser que não. Nesse início de trabalho seu como empresário, além desse contato, dessa divulgação do Rondinelli, você está trabalhando oficialmente com quem? Na verdade, eu estou trabalhando com alguns jogadores em São Paulo, né? E estou trabalhando com três jogadores na base do Vila Nova. Quem são? O Anderson, lateral direito, o Gustavinho,
do Sub-16 e o Ítalo do Sub-18. Pessoal que tem futuro. Com certeza, eu acredito muito, até porque são garotos de qualidade, mas muito humildes e de família também bem humilde. Se você fizer as negociações, a sua empresa ganha o quê do jogador? Como é que funciona? Do jogador? Na verdade, vai depender da negociação. A minha ideia é não tirar nada dos jogadores, sim dos clubes. E sim nas negociações? Exatamente. Percentual de salário? Nunca. Não? Nunca. Eu já paguei muito para empresário, e isso não existe. Se você fez um salário para o jogador, é para o jogador, não é para o empresário. O empresário não joga, né? O empresário não joga, como é que ele quer receber do salário do jogador? Então você vai fazer assim como fazia, dizem que o Juan Figuer faz, ele só nas negociações. Exatamente, é o que é mais justo. Isso é o natural, não adianta, o jogador ele tem o direito de trabalhar e receber. Não dá para você ficar metendo a mão no salário de jogador, até porque você não correu, você não suou, você não ganhou jogos para poder ter essa participação. Reservei agora para o final as imagens de você atuando pela seleção brasileira. Eu acho que é o ponto alto da carreira de um jogador de futebol, e você vai me dizer por que você parou de jogar. Isso aí é uma maravilha, uma honra para qualquer atleta jogar na seleção brasileira. Eu joguei sub-20, sub-23, profissional, joguei com grandes jogadores. Eu resolvi parar de jogar futebol porque o futebol, a única alegria que eu tinha era 90 minutos dentro do campo. Eu não tinha mais a alegria de treinar, de sair de casa e esse período de ansiedade para mais um dia de trabalho. Eu acho que eu cheguei num patamar no futebol que eu poderia escolher esse momento em poder parar. E a decisão foi minha, juntamente com a minha família, também para que eu pudesse ficar um pouquinho mais com as minhas filhas, participar um pouquinho mais da criação delas. E você parou na Anapolina igual parou o Luciano, né? O Luciano parou na Anapolina, Luvanor parou na Anapolina, o Cezinha parou na Anapolina, o Donizete parou na Anapolina. É bom não jogar na Anapolina, então. Então tá aí, mas eu fui feliz, a Anapolina também é um clube bacana, o presidente é um cara sério, um cara honesto, é um clube bacana de se jogar também. Rony, você é feliz? Muito, graças ao bom Senhor Jesus Cristo, todos os dias eu só tenho a agradecer pelas as alegrias que eu tenho, pela minha vida, pela minha família, meus pais, o meu sogro, a minha sogra, meus irmãos, meus amigos, né? Então eu não tenho nenhum tipo de ressentimento, não tenho nenhum tipo de mágoa. Graças a Deus eu sou uma pessoa muito feliz com o que eu conquistei, com o que eu sou e com o que virá, porque com certeza o que acontecer de agora para frente, com certeza vai ser Deus também que vai colocar na minha vida, então não tenho nenhum motivo para temer. Eu fiquei muito feliz com sua presença aqui hoje. Obrigado, André. Parabéns pelo programa. Realmente está estourando em audiência e eu que fiquei muito feliz em estar participando com você. Tá aí, o Rony Gol tabelou com a gente aqui na PUC TV Goiás. Logo mais às 8h30 da noite tem o Mais Esportes. A você um abraço e uma boa tarde. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é um país de futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama.